Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Empreendedoc Podcast. Esse é o canal que eu conecto médicos de verdade com o universo do empreendedorismo. Pois é, porque eu fiz isso comigo, eu fiz isso para minha vida, mudou completamente a minha realidade. Então aqui é um canal onde eu conecto vocês com esse universo, porque eu sei que pode transformar a sua realidade aí também. E hoje eu tô com uma convidada, ela é minha amiga, ela é mentorada, e ela tem um espaço especial dentro da mentoria. Ela é líder por natureza. Ela destaca-se por onde ela passa. E depois eu quero até que ela conte uma história engraçada de quando ela me conheceu. Mas eu vou falar hoje com a Caroline Nagano. A Carol, ela é cardiologista como eu, é médica do esporte. Faz muito bem esse papel, inclusive, né? Ela se titula até como mentora de vida saudável dos seus pacientes. Ela é sócia fundadora da Clínica Primaz, a gente vai falar bastante da clínica hoje, desse papel de líder que ela tem. E é casada com o Bruno, que é meu amigo também, mentorado querido, vou entrevistar ele hoje no podcast também aqui. E é mãe do Caio e da Letícia. Carol, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Empreendedoc Podcast. Muito obrigada, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, poder ajudar e compartilhar algumas pessoas. Show de bola. Vocês vão aprender muito com a Carol, com essa liderança nata que ela tem. E eu vou te colocar uma pergunta difícil, Carol, porque as pessoas estão aqui e elas veem médicos como você, que construiu uma clínica e que fez a sua própria trajetória, as coisas começam a caminhar bem. O que o médico que está sonhando em ter o seu consultório? Pensa agora você lá atrás. O médico que está sonhando em ter o seu consultório não pode errar. Eu acho que, falando no tema de liderança, ele é um tema muito importante para toda empresa, né? Mas ele é mais importante ainda por ser um papel que eu acho que é difícil da gente entender como nosso, né? Então, se eu for olhar essa jornada, eu acho que fica muito claro quando alguém quer construir um consultório de sucesso particular, o papel do médico, né? Ah, tá, eu vou atender o paciente com excelência, né? Eu vou dar o meu melhor. O papel do gestor em si, né? Então, eu vou, né? Eu vou controlar números, indicadores, mas o papel de líder, não. Ele não fica tão claro assim. E ele vem automático, né? E ninguém te ensina. Então, eu acho que, se eu fosse olhar lá atrás, eu demorei muito para entender e para aceitar que sim, eu sou uma líder e o que tudo isso repercute né, para a empresa em si. Então, eu acho que ter essa aceitação é importante e eu sei que essa é uma virada de chave que é importante, né? Quanto mais cedo, você não é só médico, né? Você é um líder também. E a partir do momento que você aceita isso e entende isso, eu acho que as coisas fluem melhor. Maravilhosa essa visão, assim, né? Nós somos líder de pessoas, dos pacientes, né? Líder do nosso time, da nossa empresa. E legal essa visão, porque muitos pensam, eu vou ter que me desenvolver em gestão, em números, indicadores, gestão financeira, administrativa, vou ter que manjar alguma coisa de marketing para construir meu consultório, mas não pensa na sua formação como líder e na sua visão. Esse é um ponto que lá atrás você começaria mais atento a isso. Com certeza. Eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer a diferenciação de papéis, né, de gestora e de líder, né? Então, eu entendi que essa gestão trabalha muito mais com processos, com números, com indicadores. Sim. E o líder não, é mais a gestão de pessoas, né? Entender é inspirar, né? É lidar pelo exemplo, é você se preocupar como as pessoas vão conseguir colocar os processos na prática em si. Sim. Então, isso demorou um tempo para entender. Eu achava assim que era só contratar uma secretária boa, né, que ela ia lá fazer, mesmo que ela fizesse, né, o que ela tem que fazer por excelência, eu achei que bastava isso. Quando, na verdade, não, né? Mesmo a melhor secretária, eu acho que ela precisa de clareza e direcionamento. E isso é o líder que traz. E mesmo assim, isso requer treino, né? Eu também demorei um tempo, eu achava assim que era a missão dada, a missão cumprida. Então, a gente dava a primeira orientação e eu achei que isso ia desenrolar por natureza, mas não. Eu entendi também ao longo do processo que nessa liderança você tem o papel de um treinamento contínuo
que não é missão dada, não é missão cumprida, que você precisa trazer clareza, você precisa trazer uma direção, senão gera muito improviso. E o improviso não vai trazer paciente para a tua agenda. Não vai trazer o resultado desejado. Não vai trazer o resultado desejado. E na sua visão hoje, assim, porque às vezes a pessoa tá ouvindo e fala, nossa, tá bom, entendi que eu preciso desenvolver várias habilidades, tem várias coisas que eu preciso saber, mas ser líder de pessoas é uma coisa que muda muito os ponteiros de uma clínica. Foi o recado que você trouxe. Agora, assim, na sua visão, essa é uma... Porque as pessoas às vezes não são naturalmente líderes. Você, Carol, nitidamente, é uma pessoa naturalmente líder. Na sua visão, alguém que não é essa persona, um médico que, sei lá, mais tímido, mais retraído, se relaciona com poucas pessoas, como característica pessoal. Tá. Na sua visão, ele pode ser um bom líder? E como ele pode fazer isso? Claro, eu acho que pode e deve, eu acho que essa é uma habilidade totalmente treinável, né? A minha próxima pergunta vai ser para ele, por que você acha que eu tenho características de uma boa líder? Mas, de qualquer forma, eu acho que tudo nessa vida a gente aprende, a gente estuda, e lidar com gestão de pessoas, envolve você... A principal dificuldade, na verdade, é você se autoliderar, né? Eu acho que para você começar a inspirar, a liderar outras pessoas, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então, você ter um mínimo de autocuidado, um mínimo de priorizar a sua saúde em si, porque a gente tem que lembrar que acho que uma das principais características de um líder é o exemplo, né? Então, assim, são diversas as características que eu acho que o líder pode ter para ter bons resultados. Fala aí, fala 3 pra gente. Ai, são tantas, mas olha... As principais, aquilo que você não pode faltar num grande líder. Pra pessoa que tá ouvindo pensar, olha, eu vou colocar isso em prática. Vamos lá, eu acho que você... não, é porque são tantas, a gente tem que organizar as ideias aqui. Mas eu acho que você tem que... A primeira coisa é você liderar pelo exemplo. Né? Então, eu acho que é muito mais sobre suas atitudes do que sobre o que você fala. E se você falar... Nossa, não, repete isso aí, gostei disso aí. É muito mais sobre suas atitudes, sobre o que você fala, né? E se você for falar, a gente tem que ter congruência com o que a gente fala. Né? Então, falou, tem que cumprir, né? E aí, dentro, lá do consultório, se eu fosse citar alguns exemplos muito banais do dia a dia, cumprir o horário. Eu chego lá, eu vejo na sala de espera uma xícara suja, alguma coisinha que eu preciso arrumar, eu vou lá, arrumo, eu vou lá lavar, eu vou na nossa copa, mesmo que tenha... Eu sou o que leva a marmita, tá, gente? Eu levo a minha comidinha saudável, como lá. E se tem louça, às vezes lá para lavar, eu lavo a louça. Eu desligo o ar se eu tiver que desligar, não deixo para ela. Então, são coisas, acho que, do dia a dia que fazem a diferença, né? Então, a primeira delas é o exemplo. A segunda é você ter humildade e empatia, né? A humildade é você saber reconhecer que na sua equipe, o líder, ele é o reflexo da sua equipe, né? Então, se as coisas não estão indo bem, entender dentro de você, e isso você me trouxe com maior clareza, né? Eu acho que eu fazia já isso de uma forma mais natural, mas você me trouxe muito com clareza, que é exatamente a gente olhar ali né, se as coisas não estão bem, se tem alguma coisa errada, você sempre olhar para si primeiro e entender o que a gente pode fazer para melhorar. Adoro essa mensagem. Então, quando as coisas não vão bem na sua empresa, o líder tem que olhar para o espelho. Primeira coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, nesse quesito, eu falo que a gente também tem que ter um apoio psicológico ali da sua equipe, né? Você tem que também tolerar alguns erros mais simples, né? Algumas coisas assim, eu acho que sem gerar discussão, você tem que tolerar, elas têm que se sentir num ambiente mais confortável ali para poder ter a liberdade de se posicionar. Então, esse segundo item aqui é a humildade de entender que você tem que olhar para si quando as coisas não vão bem. Isso. E ter um olhar empático para com o outro, assim, para com o outro. Mais tolerância. Mais tolerância, isso. Tá bom. Você tem que... E o terceiro? Ai, meu Deus, eu tenho que escolher, eu queria falar vários. Então fala. Posso ir falando algum? Pode falar, vai. Ou quer 3? Deixa eu ver, se eu fosse escolher 3, peraí.
Liderar pelo exemplo. Principais. Os 3 principais. Liderar pelo exemplo, né, ter essa empatia. E... eu diria você dar... com mais... eu vou falar uma dificuldade que eu tinha nessa liderança. Vai por aí. Eu tinha dificuldades em dar feedbacks e apoios, dar feedbacks positivos também com frequência. Comunicação. A comunicação. O que acontecia? A gente, nos bastidores, elogiava bastante a nossa equipe, sabia os pontos fortes, mas dificilmente a gente ia lá e verbalizava isso para elas. E hoje eu entendi que isso é muito importante, né? É muito importante para gerar motivação, engajamento. Não é só você pontuar o que elas precisam melhorar, e sim você reforçar os pontos positivos, né? Legal. Essa é uma das coisas que eu percebi na prática por elas. Na verdade, num dos questionários que eu fiz anônimos das nossas reavaliações mensais, e elas cobraram que faltavam, né? Um feedback positivo. Um feedback positivo, um reforço positivo. Elas nunca sabiam se estava indo bem, se não estava. E eu, caramba, como que eu nunca falei isso para elas? Sendo que eu sempre falei isso, ou na minha cabeça, ou entre as reuniões de sócios. Isso foi uma das coisas, só mudando um pouquinho, foi uma das coisas que eu associei, inclusive, dentro da minha casa, né? Para os meus filhos, para o meu marido, para minha funcionária de casa, eu vi que as coisas passaram a melhorar, né? Olha, vem cá, deixa eu te falar, nossa, você cozinha tão bem, tal, isso foi tão legal esse dia, você teve essa atitude de fazer isso. E aí eu vi as coisas melhorarem também. Então, essa foi uma dificuldade assim, demorei muito para conseguir entender isso. É legal saber que a gente traz muito essa visão do profissional para dentro da nossa vida pessoal e repercute demais, né? Muito. Gostei muito aqui, ó. Você colocou servir pelo exemplo. Então a gente, né, o líder é aquele que abre os caminhos, e você trouxe uma mensagem que eu também gosto, que é a gente tem que ser congruente. Congruente com as coisas que a gente faz fora, com as coisas que a gente faz dentro. Não adianta a sua secretária ver você ser uma pessoa com a sua família ou na internet e dentro não ser congruente. Humildade para olhar para si quando as coisas não vão bem. Esse olhar empático com o outro e uma comunicação não violenta, clara, cultura de feedback positivo. Certeza. E aqui, engraçado que você falou uma coisa que a gente fala bastante lá na clínica também, que o líder ele tem que achar esse equilíbrio entre empatia e desafio. Ele tem que conseguir desafiar o liderado a ser um cara executor, cumprir metas, etc. Mas também tem que manter esse olhar empático para saber que está lidando com pessoas, que tem problemas pessoais e que tem um monte de coisa. Show. Tá fácil de entender que ela é uma boa líder, não tá? Hã? Essa coisa do desafio, né, eu também tive... Eu demorei para entender e quem trouxe isso foi uma das minhas secretárias, né? Porque numa das entrevistas das últimas que entrou, eu vi que ela saiu do último emprego porque ela não se sentia tão desafiada, né? No bom sentido. Não foi financeiro, né? Eu falei, caramba... Então a pessoa, ela gosta mesmo, né? De certos desafios, é importante. E eu já tive alguns momentos dentro da clínica que é o meu braço direito, a minha administradora, em algum momento da vida ficou balançada, assim, sabe? E quando eu fui conversar com uma conversa mais séria, assim, mais íntima, eu entendi que faltava o a mais, assim, e o a mais era se sentir desafiado, algo mudar, e como isso para a vida de alguém, né? Eu acho que gera uma motivação, uma sensação melhor, então eu entendi que isso também é importante. O ser humano não é movido só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro, exato. De jeito nenhum. Carol, vamos trazer a coisa para um campo mais prático agora, porque você colocou na sua visão que é o papel de um líder, dá para perceber o quanto você é líder, mas eu imagino que ainda as pessoas, tá bom, mas na prática como é que eu executo? Conta um pouquinho, e você já colocando, dá para perceber que você faz atividades, que você traz questionamentos, ouve as pessoas e identifica isso em cada uma. Como que é no dia a dia, na prática, como que a Carol médica separa a vida de Carol médica, Carol líder da clínica de pessoas, a Carol líder de indicadores. Você tem uma rotina de gestão, como é que você organizou isso? Organizei muito melhor isso depois que eu aprendi com você a fazer as reuniões de alinhamento semanais. A gente tinha reuniões, elas aconteciam mensais,
E aí eu percebi que isso foi uma das viradas de chave lá do consultório, foi a gente trazer isso para a semana, fielmente ter essas reuniões. Então, a gente, estruturalmente falando, a gente tem essas reuniões de alinhamento semanais, em que eu faço com elas, eu divido essa reunião em uma parte educacional, e aí eu entendi e eu vi através das avaliações que elas faziam dessas reuniões o quanto elas gostam de participar de tudo que está acontecendo, de entender, de aprender sobre os temas que são dados. E aí, gente, os temas são variados. É marketing, é vendas, é gestão de dados. E Você ensina. Eu ensino isso, eu ensino para elas. Eu ponho um quadrinho lá e a gente ensina para elas tudo. Até porque quanto mais elas souberem, né, eu acho que mais elas conseguem colocar em prática e entender como funciona a clínica como um todo, entender o nosso objetivo. Essa é uma das coisas importantes de líder que eu tinha esquecido, né? O líder, ele tem que trazer a clareza para quem está sendo liderado. Isso é uma das coisas muito importantes, porque quando elas têm a clareza, elas sabem para onde elas vão chegar, como, com quem, elas aceitam melhor o comando que é dado. Sim. Né? Elas conseguem enxergar. Então, essa visão, olha, a clínica está indo para isso, a gente tem um atendimento de excelência, se a gente conseguir isso, todo o time ganha, ou vocês vão conseguir atingir o que vocês desejam como sonhos, como metas, e aí é importante para o líder conhecer os sonhos. Então, dentre essas reuniões, né, uma das primeiras reuniões que a gente teve foi de eu entender aonde que elas querem estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Se não tivesse problema financeiro, quais seriam os sonhos que elas desejariam para a vida delas? Você pergunta ativamente ou você faz exercícios na prática? Não, foi exercícios na prática, dinâmica, né? Dinâmicas. Então, dentro das reuniões, eu falo, olha, hoje, gente, a gente vai começar com uma dinâmica, eu participo junto, né? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica para a gente conseguir, no meio do trabalho, a gente não consegue ter momentos de reflexões que são importantes. E isso eu acho muito importante, porque foi um fator decisor na minha vida, por exemplo, na vida do Bruno. Eu acho que... Então, é importante a gente fazer pausas no nosso dia a dia para ter momentos de reflexões para onde a gente quer levar a nossa vida mesmo. E aí teve um dia que eu falei, eu vou fazer junto com vocês. Então, eu trouxe algumas perguntas e eu coloquei. Elas tinham um caderninho, eu pedi para elas trazerem cada uma um caderno e falei, anotem aí, porque vocês têm que ter Não adianta anotar uma folha sulfite, porque depois isso se perde e vocês nunca mais vão conseguir acessar. E guardar isso é importante. E aí a gente fez. Sei lá, começando pela Primase, eu coloquei... Qual é a principal vantagem de você trabalhar aqui? Para elas entenderem, né? Enxergarem, né? Enxergar. E aí eu perguntei onde que elas queriam estar em 1 ano, em 5 anos, qual era o sonho. Eu fazia pausas com musiquinhas, né? Para trazer a emoção. Quando a gente está com a emoção mais ativa, acho que parece que a gente fica mais, mais inspirado. E eu escrevi com elas, porque eu quero muito que quando elas consigam atingir o que elas desejem, elas consigam olhar lá atrás e rever isso. Foi comigo, isso aconteceu comigo. Em 2017, quando eu montei a clínica, a Primase, esse ano eu achei no meu bloco de notas um recado que eu tinha feito para mim mesma, por que eu ia abrir o consultório, o que eu queria para mim dali 5 anos, tal. E isso foi tão gratificante, e então eu quis trazer isso para elas. Então essa foi a clareza que eu quis dar. Mas na prática eu trago temas educacionais como um todo. E um dos que elas mais gostaram foi eu explicar para elas sobre gestão de dados. Eu nunca imaginei que elas iam gostar disso, sabia? Como é que a gente ia saber se a clínica estava indo bem, se estava em crescimento ou não, por que a gente tem que anotar a quantidade de pacientes novos que estão chegando, qual a importância disso. Elas adoraram isso. Então eu percebi que é muito importante para um consultório você ter esse clima de pertencimento, né? Elas gostam disso e eu entendi que eu também gosto. Eu entendi que isso é muito bom. Então, na prática, eu faço essas reuniões de alinhamento com a parte educacional e depois os alinhamentos da clínica com as coisas que a gente deseja. Na mesma reunião? Na mesma reunião. Isso acontece hoje em dia, todas as segundas-feiras, hoje é dia, por exemplo, onde a gente faz a pausa no consultório. Não tem atendimento? Não tem atendimento nesse período.
não tem atendimento de telefone, a gente é focado nisso, a gente não perde. Eu já fiz esse ano 2 reuniões, uma de fora do país, outra viajando, né? Então, eu já fiz também uma leitura de livro com elas, de capítulos. Então, eu faço normalmente isso. Top. Tá claro pra nossa equipe aqui que tá filmando que a thumb desse episódio vai ser liderança, né? Tá claro que vai ter que ser como ser um médico líder, qual a diferença de ter um líder dentro do seu consultório. Você vê que foi pra esse lado, porque é natural seu. E você trouxe 2 coisas que eu também gosto muito de dizer. Que a gente tem que vender a visão para o nosso time. Não basta você pedir as coisas sem explicar o motivo ou explicar para onde que as coisas estão caminhando. Então, quando você vende a visão, isso torna-se muito mais forte. E também você criar dentro do seu negócio pessoas que estão lutando pelos próprios sonhos. E a pessoa está lá vivendo os sonhos delas e que estão congruentes com o resultado final da empresa como um todo. E não só delas, né? Eu acho que nosso Sim. também. Teve uma vez quando eu fiz uma gincana dessa, e aí você avaliando o perfil de pessoas, o motivo, aquele pra quê, né? Quando você coloca um propósito ou chegar no resultado, você tem que colocar, uma vez eu vi que você tem que colocar pra você, então é pro eu, o pro nós, que seria a sua família mais perto, e o por todos, né? Então você tem um objetivo do por todos. E aí quando eu coloco... Olha só um pouquinho, repete pra mim. Quando você vai, né, responder para si por que você quer uma determinada meta, um determinado objetivo, você tem que pensar no porquê eu quero, né, o que isso vai trazer de benefício para mim, o que vai trazer o por nós, que seria, né, sua família, e o por todos, né, de uma forma geral. Esse por todos pode ser, né, de uma forma de universo geral, sim, ou de ampliar, né, o seu. E é engraçado... Nossa, eu vou levar isso para frente e vou fingir que fui eu. Vai virar minha essa frase em breve. É interessante porque você vê que, às vezes, o que move uma pessoa, dependendo do perfil, não é o motivo pessoal, né? Ou, às vezes, da família. Eu falo até por mim, né? Às vezes, eu tenho um carinho muito grande pela funcionária da minha casa. Ela é meu braço direito, assim. E, às vezes, quando eu penso, eu tô cansada, tô com uma preguicinha, assim. Falo, não, eu não posso por causa dela. Eu sei que se eu for muito bem, eu vou conseguir dar muito pra ela. E aí isso te dá uma energia a mais, né? Lógico que você tem que ter... Esse é o seu por todos. É o por todos, assim, eu penso num por todos. Lógico que tem minhas irmãs, tem uma família, mas assim, você sabe que vai fazer a diferença na vida de algumas coisas, tá? Você tem o por todos, assim, envolvido. E eu nem sei porque eu falei isso, mas eu falei. Me perdi algum. E você tem clareza, assim, que essa liderança sua... esse seu espírito engajador, esse cuidado com o RH que você desenvolveu aí, com as pessoas, foi o grande ponto de virada da clínica, assim? Foi. Foram alguns pontos de virada da clínica, mas esse definitivamente foi um dos mais importantes, né? Eu trazer isso mais próximo de reuniões de alinhamento, dessa parte de cultura mesmo da clínica que eu entendi. Elas passaram a ter mais energia, o brilho no olhar. Eu ainda não cheguei lá, tá, gente? Nossa, tô patinando, isso é uma coisa bem difícil, mas já mudou. É diário, né? É diário. É diário e flutua, né? Parece que é cíclico, assim como todos nós, né? Sim. A gente tem uma fase melhor, outras nem tanto. Mas isso mudou muito na gestão, inclusive, do consultório. E aí eu não falei que a gente tem mais 2 reuniões, que aí veio realmente do aprendizado com você, que foi as reuniões de evento adverso e de feedbacks. A de feedbacks sou eu que faço, e a de evento adverso a minha sócia faz, que é a Bruna, que aí ela faz para outro dia. E eu entendi que realmente fazer dentro das reuniões de alinhamento acaba tomando o tempo inteiro, mas não dá e não caberia, e elas são pontuais. E isso acrescentou muito, né? Na hora que você somou tudo, acho que ajudou. É muito legal, assim, o médico, ele não tá acostumado. Assim, o que você tá falando, Carol, aqui é uma coisa que no ouvido de 90% das pessoas que estão ouvindo, é uma coisa assim, tipo, esquisita. Peraí, essa ela é médica? Essa pessoa, ela atende os pacientes? Porque parece que é uma coisa só que acontece nas grandes empresas, né? Dinâmica com equipe, estímulo de RH, desafio, empatia versus desafio, ler livro com RH, 3 tipos de reuniões diferentes, né, que a gente ensina, reunião de alinhamento, reunião de feedback, reunião de evento adverso. Parece que a gente está falando de um universo que está acontecendo na Ambev,
na Coca-Cola, né? Não é... Não, a gente está falando de um consultório, uma clínica médica e o impacto que dá você liderar pessoas, né? Se você é um médico que vai lá só para atender, falar bom dia e falar boa noite para sua secretária quando você vai embora, certamente seus resultados não são iguais a quem faz isso que você faz. Não são. E para quem possa estar pensando nesse sentido, a nossa clínica nem é grande, tá? Eu tô falando aqui de 3 funcionários. Não tô te falando de equipe. Parece que tá falando, olha, é uma médica né? clínica. Não, mas faz a diferença. E se for uma, que seja uma. Sim. Né? E aí, uma das coisas que você me perguntou de virada de chave, que tem relação com isso, foi dentro de um consultório, às vezes você pode não ter sócio, pode ser só você mesmo, mas é importante sentar e fazer aquele fluxograma, sabe aquele fluxograma dos papéis? Sim. Então, o sócio fundador, o CEO, quem vai ser o gestor, você como médico operacional. Na hora que você faz isso, você se posiciona em diferentes papéis, a visão muda, né? E aí parece que o seu papel também muda. E aí eu entendi que alguém tinha que liderar aquela equipe lá. E aí eu falei, bom, então se vai ter que ser alguém, a gente veste esse papel e aí vamos colocar em prática. Só que esclarecer que não pode ter entendido. Assim, a gente define numa empresa, na empresa tem a estrutura, quem está fazendo a visão, que é a parte estratégica, né? Isso que a Carol acabou de falar. Tem gente que tá na parte de gestão ali, que é o cara que é do dia a dia, o CEO ali. Tem a equipe mais administrativa, a gestão da equipe, o executor, os executivos ali e os clientes, né? Então, nós médicos que somos donos muitas vezes de empresas pequenas, com 3, 4, 1 funcionário, a gente tem que muitas vezes fazer diferentes papéis. Só que a gente tem que ter essa clareza. Agora eu estou no papel de operacional. Agora eu estou no papel de visão estratégica. E vestir a camisa, né? Trocar o jaleco pela... Essa foi uma das coisas difíceis também, demoradas. Então, para quem está começando, não funciona, por exemplo, você entrar e sair, né, do consultório e dar só oi, bom dia para sua secretária e achar que ela está fazendo o que ela precisa ser feita. Ou passar recado, você vai lá no balcão, passa o recado que você quer, olha, eu quero isso, isso e isso. Minha filha, esquece, você não lembra, né, você não lembra de cobrar. Então, as coisas passaram a funcionar muito mais quando a gente conseguiu fazer essas reuniões semanais, organizadas, estruturadas, em que você ensina, em que você tem troca, em que você tem uma intimidade até maior, em que você consegue inspirar, servir como exemplo, tudo Veste isso. a camisa mesmo do papel que você está executando. Maravilhoso. Isso aqui, eu tenho certeza, Carol, que não tem 1% dos médicos que praticam, operam a sua empresa, seu consultório com essa visão. De vestir a camisa de papéis diferentes no determinado momento e de ter esse treinamento, esse cuidado com pessoas que movem, né? A gente é movido pelo time, né? No final das contas. Agora eu vou fazer um desafio para você aqui. Opa! Quando que a gente vai começar a ensinar médicos a fazer isso? Gente, você concorda com um desperdício essa mulher guardar essa capacidade de liderar, formar líderes e liderar pessoas só para você? Isso é uma baita habilidade. Você deu uma aula de liderança aqui top, cara. Você tá querendo, esse podcast vai ficar incrível, assim. Eu vou até cancelar a aula de liderança da mentoria e falar, aula de liderança, assista esse podcast, porque é incrível mesmo. Agradeço. Eu acho que a clareza ajuda bastante. Eu falo para alguns médicos conhecidos nossos, né, que são amigos. A gente tem amigos médicos, né, eu falo, mas eu não tenho essas características, né, eu não quero essa responsabilidade. Eu falei que não tem opção. Se você quiser um consultório que tenha, né, a performance que você deseja, um consultório particular de sucesso, você tem que... Essa habilidade, ela não é opcional. Você vai ter que escolher só entre ser um bom líder, que direciona e dá clareza, ou ser um líder ausente, que gera confusão, né? A mensagem é boa, não é opcional. É uma escolha. Uma escolha, qual líder você quer ser. Exato. Show de bola, Carol. Carol, me conta um pouco agora, assim, que essa história é bem engraçada. Como você me conheceu? Vamos... Outra que essa é boa. Essa é muito... Na verdade, não esconde nada. Fala do que é. Desde que foi, que você me contou, eu quero que todo mundo saiba. Vamos lá, gente. Eu conheci o Neto num evento presencial, né, num summit que ele deu uma aula maravilhosa, um dia inteiro, sobre o que ele faz, né, sobre essa gestão aí de profissionais médicos que querem empreender aí com um consultório de sucesso.
Só que quando eu já tinha um consultório, né? A Primasa já tem 8 anos e lá atrás não tinha mentoria, não tinha nada. Eu falei, se eu for empreender, eu vou estudar, né? Então eu fiz um MBA de gestão de consultório particular e tal, lá atrás, quando tudo era mato, né? E aí, então eu consegui ter um bom conhecimento de marketing, de gestão, enfim, de um pouquinho para construir e me levar até esse ano que eu te conheci. Tá. Então eu comecei nas mídias sociais há muito tempo, mas algo me incomodava. Eu falava, cara, não é possível, eu não tenho retorno com tudo o que eu já fiz, com todo o conhecimento que eu já coloquei. E aí eu comecei eu procurava alguém para me ajudar, mas não levava. Hoje em dia, né, com tanta divulgação nas mídias, eu falava assim, não, todo mundo é charlatão aqui, ó. Desculpa, não, todo mundo, eu não sei quem acreditar, tal, todo mundo é charlatão. E aí teve um dia, e aí eu tava meio fechada para novos conhecimentos. E aí um dia meu sócio do consultório, ele comprou, né, o seu evento presencial e jogou lá no grupo, olha, eu comprei, você e a Bruna, minha sócia do consultório, vão. E ele comprou pra vocês? Ele comprou pra gente, comprou pra mim e pra Bruna, né? Pra gente ir e ver o que a gente poderia aprender e acrescentar e tal. Eu falei, tá bom, vou. E eu pensei, o que será que eu vou aprender, né? Vamos ver o que ele tem pra mostrar. Tal. E no caminho, eu tava eu e ela, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu já entrei no Instagram dele, ele tem uma mentoria, tá? Eu não conheço ele, mas ele é cardiologista. E você sabe que no final ele vai apresentar essa mentoria pra gente, tá? E é o seguinte, a gente não vai comprar, tá? Que a gente não tem dinheiro, a gente não vai comprar. Aí, gente, chegando lá, a gente foi a primeira a comprar. Foi incrível, aquele dia foi muito bom mesmo. Foi uma entrega incrível, parabéns, aliás, sua. Nesse dia eu aprendi muita coisa sobre tudo. Eu percebi que, na verdade, eu tinha muito mais para aprender, para colocar em prática. Eu não fazia direito à gestão do consultório. E aí, naquele mesmo dia, a gente tomou uma grande decisão, né? Que foi investir nesse nosso futuro, né? De empreendedorismo médico. E a gente não se arrepende nem um pouco, né? Olhando de trás, a gente só tem a agradecer. E hoje faz parte junto com o marido. Levou o marido depois. Aí ele veio o marido depois, né? É isso. A gente teve momentos distintos, mas foi muito rápido. Eu já levei ele e a gente hoje, graças a Deus, tá bem alinhado com isso. É gostoso ver isso em casal? É maravilhoso. É maravilhoso. Não foi fácil, tá, gente? Não foi fácil. Foram 7 anos aí de tentativas e erros, mas porque eu sabia que dentro de um casal, né, quando a gente tem um parceiro que cresce, que evolui, se a gente não tiver no mesmo patamar, uma hora essa comunicação ela fica, né, falha. E aí eu sabia que se a gente estivesse, né, alinhados com o mesmo propósito, antes eu falava, vida, a gente precisa ter um projeto juntos, tal. E aí hoje a gente tem. E aí hoje faz total diferença, não só no trabalho, como na vida pessoal, na família, na presença, na paternidade, em tudo. Show, sensacional, que episódio. Foi muito bom. Carol, o seguinte, eu gosto de encerrar o Empreendedor Podcast com um recado pro mundo, assim. Você tem muito a acrescentar, aliás, já se prepara que eu vou sair daqui e vou te mandar uma mensagem, porque eu já tô aqui já criando umas coisas na minha cabeça, porque você tem muito potencial, a gente não pode deixar isso guardado só. Não pode ficar só na Primasa esse potencial. Mas vamos acreditar que o Empreendedor Podcast vai crescer a ponto de atingir muitos e muitos, muitos médicos do Brasil todo. E isso tem acontecido nos meus canais, então deixa o seu recado, assim, fala assim, Neto, putz, eu queria muito que se alguém tivesse, eu queria muito ter ouvido isso há 15 anos atrás. Para os médicos sobre liderança. Sobre qualquer aspecto, acho que liderança é uma zona de talento sua, se você quiser falar sobre isso. Sobre qualquer aspecto. O médico, pensa que o médico tá num cenário muito desafiador, Carol. O médico que tá começando, o médico que já começou e tá fazendo transição, o médico que começou e percebeu que não tá dando certo agora, o médico que tá passando por dificuldade. E muitos deles estão perdendo as esperanças. O que você pode acrescentar para eles? Vamos lá.
Então, para vocês, independente da fase em que vocês estejam, né? Pensem que essa vida é só uma, essa vida passa rápido e a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Para isso, a gente tem que pensar em nós, né, em termos de qualidade de vida, em tentarmos, pelo menos era isso que eu pensava, em ter tempo de qualidade com a nossa família, com quem você ama, e para isso exige que você saia da sua zona de conforto para buscar o que você deseja, e eu não sei o que você deseja, mas saia do piloto automático da vida, né, que eu falo. Nós podemos estar no comando da nossa vida, né, no seguinte aspecto, né, de ir atrás do que a gente deseja. Então, estude, entre em mentorias, esteja em ambientes que vão te favorecer para isso, que façam, né, você evoluir e ir atrás do que você deseja. E por mais difícil que seja, né, o momento atual seu, eu tenho certeza que é uma fase e você vai estar no caminho certo, né? Não tem sucesso sem esforço. Então, faz parte dessa jornada e buscar a evolução pessoal, buscar você poder ter de novo o brilho no olhar que a medicina, que é tão bonita, traz com a gente. Você dá o melhor que você tem para os pacientes, isso vai te trazer uma gratificação muito grande. Então, não desista, vá atrás disso. Acho que era isso que eu poderia puxar. É sensacional, Carol. Obrigado, Carol. Nada. Foi espetacular, foi uma baita aula de liderança. Que bom. Você tem essa habilidade, isso é seu. É uma identidade, não é uma habilidade, é uma identidade sua. Não para de desenvolver, porque tá aí a sua força. Tá aí a sua força para dentro da clínica e para fora da clínica também. Pode apostar nisso. Eu agradeço e digo para as pessoas que a lei pode parecer meu, mas eu acho que tudo nessa vida a gente aprende, a gente modela. E só para acrescentar esse final, eu acho que eu tive alguns mentores na minha vida, né? E eu acho que isso faz a diferença no final das contas, sabe? Sim. Comecei pelo o meu irmão, né? Então, assim, meu irmão mais velho, eu acho que tinha isso. Depois eu tive um outro mentor coach, que eu acho que mudou toda a minha vida, e você, né? Então, que esse ano foi uma das fases da minha vida que eu acho que eu mais decolei, profissionalmente, pessoalmente. Então, eu acho que isso ajuda muito. Né? Ter um líder, né? Ter um líder, exatamente. Ter um líder ali para fazer você chegar num ponto que você não chegaria sozinha. Então, encurta caminho, você economiza e economiza frustração também, né? Porque é mais fácil a gente acertar do que errar, né? Com certeza. Obrigado, Carol. Obrigado a vocês. Pessoal, Agradeço. Você que ficou até aqui, o final desse podcast, tem 50, 70% das pessoas que assistem um episódio como esse, maravilhoso como esse, uma aula de liderança como essa, e não seguem o canal. Tá aqui de curioso, assistiu, aproveitou e não seguiu. Então, se você é um desses casos, começa a seguir agora e já encaminha o seu colega médico que precisa, que tá no formato bom dia, boa tarde, boa noite no consultório, não lidera ninguém e precisa aprender muito com o que a Carol ensinou a gente aqui hoje. Obrigado, Carol. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.